Muito boa noite, Vitor. A pergunta que eu vou fazer, assim, já agradecendo a sua participação aqui no Bate-Bola. E a gente sabe da sua história com o Bahia, da sua briga pela democratização do clube desde o começo, desde aquele tempo que a gente ia para passear no Campo Grande carregando faixa e outras coisas mais. Mas eu queria perguntar para você que vivenciou tudo isso. Como é que você avalia essa proposta do futebol da SAF do Bahia ser adquirida pelo Grupo City? E se você, como sócio, no domingo, ou no sábado, dia 3, votaria pela manhã, é sempre bom explicar, pela manhã, a favor da mudança do estatuto e também a favor da aquisição do Grupo City, queria que você fizesse um resumo dessa proposta do Grupo City, já que você acompanha o Bahia desde a época que não era democrático, passando pela área democrática e chegando hoje a um patamar que acreditamos que seja um patamar positivo do Bahia. Vamos lá, pergunta complexa. Boa noite, Marquinhos, Fabrício, Brenner, Wilton Matos, satisfação estar aqui com vocês. Um abraço a todos os ouvintes que estão aí ligados ao Bate-Bola, em especial Nação Tricolor. Veja, eu diria que o que nós temos hoje na mão, enquanto sócios, para decidir, é fruto da nossa democracia, do amadurecimento institucional e administrativo que o Bahia alcançou como consequência do nosso processo de democratização. Não fosse todo esse processo que nós vivenciamos aí de maneira intensa ao longo dos últimos 9, quase 10 anos, né? Aqui me referindo somente ao período em que, de fato, a gente teve a possibilidade de mudar o clube de dentro para fora. Não fosse isso, dificilmente, muito dificilmente, a gente teria hoje em mãos uma proposta do maior grupo multiclubes do mundo para que o Bahia possa fazer parte dele. Então, na verdade, a democracia nos proporcionou ter o direito de fazer essa escolha. Veja que privilégio que nós temos. Nós temos o direito de fazer a escolha de passar a integrar ou não, porque todas as manifestações e todas as decisões são válidas e devem ser respeitadas. Peraí, só um parênteses, viu? Eu tô sempre certo. Eu vou chegar nessa parte, inclusive. Porque eu sempre faço ou não. Claro. É votação, né? Então, se nós temos esse privilégio de poder fazer essa escolha hoje, é porque nós implementamos um sistema democrático no clube que impôs à nossa instituição um amadurecimento e a adoção de boas práticas de gestão que fizeram com que o City Futebol Group olhasse para o Bahia e dissesse: é nesse clube do Brasil, o país do futebol, que eu quero apostar. Então, para nós, independente do resultado das assembleias, como você bem notou, bem ressaltou, e a gente vai falar disso já, independente do resultado das assembleias do dia 3, somente de ter essa proposta já é de fato uma conquista muito importante e que dá uma sinalização muito forte em relação à maturidade em que o Bahia se encontra. Vitor, boa noite mais uma vez, um prazer tê-lo no Bate-Bola, que bom que você está aqui de forma presencial, é bacana a gente ter essa conversa mais próxima, então muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Pegando esse ou não, que eu entendo, né? Eu entendo essa cautela, esse cuidado, porque é um processo democrático, onde os sócios vão votar, mas pegando o peso do grupo e toda a repercussão que a gente está vendo, tá com cara de massacre, né, Vitor? Que a gente vai ter aí uma votação muito expressiva aprovando a SAF. Eu confesso que eu já não consigo contar há algum tempo mais com qualquer tipo de cenário que não seja a aprovação no próximo dia 3. Como é que você encara essa cautela, mesmo enxergando um cenário já muito direcionado para esse fato? E até completando, o fato do Conselho, por ser um órgão independente, por ter situação e oposição à gestão Guilherme Belitani e a sua também, aprovar por unanimidade também, isso indica também que o caminho vai ser teoricamente mais fácil de aprovação? Eu acho que são tendências, né? Quando a gente vê as redes sociais, quando a gente analisa as manifestações que os torcedores fazem, nós somos abordados quase que diariamente por pessoas das mais diversas características e falam a respeito disso, né? E quando a gente vê um órgão importante como o Conselho Deliberativo ou como o Conselho Fiscal se manifestando da maneira como se manifestaram, eu acho que são indicativos importantes do que o torcedor, do que os sócios pensam em relação a essa proposta. Mas independente disso, eu acho que nós devemos pregar sempre pelo amor ao debate, pelo respeito à pluralidade das ideias,
porque foi assim que a gente constituiu esse Bahia. Qualquer pessoa que tiver manifestação contrária, já que a gente está enxergando que nesse momento isso é uma minoria, mas qualquer pessoa que tiver manifestação contrária deve ter respeitado o seu direito de fala e deve ter os seus argumentos refletidos por todos que se preocupam com Bahia. Porque podem ser, e eu tenho certeza que existem argumentos legítimos em sentido contrário. A cautela até para dar espaço para que essa pessoa queira se manifestar, porque a gente fez até essa reflexão ontem. Já se foi o tempo em que, no Bahia, as pessoas não tinham respeito para falar o que quer que fossem. Claro que existem limites ali da honra, da integridade das pessoas, mas no que diz respeito ao debate de ideias, é nosso papel e nosso dever garantir a liberdade das pessoas se manifestarem. Isso é muito importante. Como foi tratada a origem do dinheiro? Porque a gente percebeu que, embora tenha sido minoria, teve um grupo que gritou para esse lado. E eu até fiz muitas ponderações contrárias a esse discurso, que também veio de parte da arquibancada. Como é que isso foi tratado dentro? Porque é um assunto delicado, embora não tenha tomado conta da maioria dos pensamentos. Para lhe ser sincero, Fabrício, assim, não houve questionamento minimamente expressivo. Eu estou falando assim porque você me perguntando, eu confesso que não me recordo de nenhuma abordagem a esse respeito. Então, da nossa parte, assim, nós não notamos nenhum tipo de questionamento a esse respeito. Assim. Eu cheguei a dizer que para mim é um tema tranquilo. Eu cheguei a dizer que era um pouco raso esse discurso de teria que saber de onde é a origem desse dinheiro. Eu acho que não é muito por esse lado, mas foi algo que a gente viu repercutir aqui nas redes sociais e que também houve um burburinho mais interno. Não sei se isso chegou... Mas isso é muito tranquilo, porque... Ainda que de forma diluída chegou aos ouvidos da diretoria. A gente está tratando de uma empresa mundialmente conhecida, que tem os seus acionistas amplamente divulgados, né? E que os seus negócios são conhecidos pelo mundo. Então, acho que isso é um Tudo tema... dentro da legalidade? Com certeza, com certeza. E se não fosse assim, a gente não estaria no estágio que estamos, oferecendo ao torcedor a possibilidade de fazer essa escolha. Eu estou muito animado com essa SAF, daqui a pouquinho chego nesse momento. Eu sou Bahia. Para trazer algumas coisas dessa animação. Mas assim como 86% da população baiana. Aí é você que está dizendo. Vai ter problema com Tudo bem, as minorias devem ser respeitadas. Mas, assim, o cara mais empolgado com essa SAF, desde que foi cogitada a situação, é esse aqui. Estou empolgado, cara. Esse aqui é o cara mais vai empolgado. Vai dar bom início, quando a gente começa a fazer as leituras do que é o grupo, do que é o Bahia, do que é essa junção e de tudo que isso pode ocupar dentro do espaço do ecossistema futebol brasileiro, eu estou muito animado. A gente tem todos os elementos para fazer algo bem diferente e revolucionário para o Bahia e para o futebol brasileiro. Know-how, né? Eles têm muita capacidade, assim, tecnologia, sabem sabem passar fazer, vergonha, né, Vitor? Agora é importante a gente dizer, porque tem uma questão de gestão de expectativa que é fundamental, que não é mágica, né? Não há dinheiro infinito. A gente não vai chegar em 2023 e ser campeão brasileiro. Pode acontecer porque a gente vai jogar e vai disputar. É futebol, né? Mas o trabalho é um trabalho de médio e longo prazo. Agora, a gente tem a demonstração muito firme. Nós não somos um experimento, né? Caso venha a ser aprovado a SAF, o Bahia não vai ser um experimento. O Bahia vai ser o 13º clube de um grupo que tem muitos resultados para oferecer. Então, a gente não é fruto de um experimento. A gente vai fazer parte de um grupo, caso seja aprovada seja essa decisão dos sócios, que tem muito trabalho em diversos países, em todos os continentes, né, para demonstrar de maneira muito firme qual é a capacidade de trabalho que eles têm. Wilton Matos, Brenner Menezes. Wilton. O Wilton veio até de Bahia hoje, ó. Fundo bate o coração tricolor. Só pra poder criar um problema logo de cara. Você mate Jorge Tadeu, foi ele que me deu essa camisa. Bate um coração tricolor. Se ele disser que é azul, ele mata. Mas sempre muito bacana, cara, eu conversar com o Vitor, porque a gente sempre fez brincadeira, sempre teve um respeito muito grande e uma relação muito bacana. Você tocou num ponto agora, Vitor, de tecnologia. Eu queria saber se vocês tiveram já acesso a tudo que o grupo utiliza em outras equipes, né, que ele tem espalhada pelo mundo,
para o futebol, de tecnologia, de programa, de organização, enfim, e fazendo um comparativo ao que você conhecia e utilizava já no Bahia. Essa distância aí é abismal? Deixa eu só completar até para te trazer. Desde o, acho que início do ano, mais ou menos, quando começou a cogitar, o Grupo City já estava meio que entrando no Bahia. A gente sabe que já tiveram reuniões, já conhece todo o CT. Isso aí, só para poder completar a informação de Wilton, ele já tem ciência de tudo. Porque, pro torcedor não achar que dia 3 de dezembro vai ser o dia que o pessoal vai desembarcar em Salvador. Salvador não, em Dias Dávila, na verdade. Então já tem todo o conhecimento de tudo que acontece lá no Esporte Clube Bahia. Nesse momento tem quase que uma dezena não, mas tem umas 5 ou 6 pessoas por aqui. Então eu ia dizer uma sala, então 2 salas e meia. Na verdade, a gente vem num processo já de algum tempo de conhecimento por parte deles em relação ao clube, seja o conhecimento histórico, o conhecimento institucional, o conhecimento da estrutura física, enfim, conhecimento amplo do Bahia, né? Então não vai ser nenhuma surpresa para ninguém. Pessoas das mais diversas áreas estiveram aqui, do futebol, infraestrutura, tecnologia, enfim, administrativo, financeiro, tudo. Então vem num processo que foi se aprofundando e foi ganhando corpo à medida em que a gente ia avançando e vencendo as diversas etapas que foram superadas até aqui, e naturalmente esse trabalho foi se robustecendo. E da mesma forma como o Wilton perguntou, nós tivemos também a oportunidade de compreender o porquê do sucesso do Grupo City, né? Eu infelizmente não pude ir por uma circunstância pessoal, mas Guilherme esteve em Manchester e passou alguns dias lá e teve a oportunidade, como eu disse, de se aprofundar na forma como eles trabalham, nos mecanismos que eles dispõem de tecnologia, de conhecimento do futebol em todos os continentes, a observação de atletas, a forma, como são os processos, enfim, informações muito detalhadas e muito restritas para que a gente pudesse ter a certeza e a tranquilidade de que, caso naquela época a gente conseguisse evoluir para um contrato que fosse satisfatório para ambos, a gente pudesse apresentar isso ao nosso torcedor. E o que a gente viu, de fato, nos deixou muito animados em relação às possibilidades que surgem. Deixa eu só completar, deixar a bola quicando aqui. A gente vê que o Grupo City tem um profissionalismo, tem metas, tudo isso. Você acredita que o jogador brasileiro ele está preparado para essa mudança radical? O jogador brasileiro sai daqui, vai para a Europa e se adequa a essa realidade. Então não tem porquê não fazer isso estando em solo brasileiro e atuando por equipe brasileira. É claro que existem elementos culturais que precisam ser observados e respeitados. Eu não acredito em nenhuma imposição de cultura. E não acredito, e o que nós temos visto da parte do Grupo City, não é nenhuma intenção de fazer dessa forma. A forma de trabalhar deles é de observar e compreender as circunstâncias locais, respeitar aquilo que é tradição, mas também incorporar elementos que são importantes e característicos do grupo. Algumas coisas numa velocidade maior, outras de maneira mais lenta e gradativa, a fim de que não haja esse choque, né? Para que a instituição seja respeitada, as pessoas que compõem a instituição possam ter o tempo necessário para uma adaptação. Brenner? Vitor, boa noite. Prazer imenso estar aqui, você presencialmente aqui no Bate-Bola. O Bahia atingiu a marca de mais de 40 mil sócios, 42, quase 45, se eu não me engano. Te dou o número atualizado aqui já. Aí, ó. Já atualizado aqui o número de sócios tricolor. Mas quantos sócios estão aptos para participar dessa AGE no dia 3? É uma boa pergunta, são 2 AGEs, né? Vamos reforçar isso, porque verdade. A gente está aqui nesse canhão de comunicação que é a sociedade, então vamos aproveitar isso para dar ao torcedor a informação com qualidade, que como vocês fazem Já costumeiramente. te aviso que Valença vem batendo nessa tecla, porque né? é importante, porque é uma coisa meio atípica, né? Nós vamos ter, então, torcedor, aproveitando aqui já falar, e vou responder a pergunta de Brena. Nós temos hoje 42.798 sócios, certo? Aqui, em tempo real.
Muito bom isso. E nós vamos ter de maneira atípica 2 Assembleias Gerais no dia 3. Por que 2 Assembleias? Porque para a implementação de uma SAF no clube, caso seja isso o desejo do sócio, nós precisamos, em um primeiro momento, promover uma alteração do nosso estatuto, para que o estatuto recepcione exatamente a possibilidade da SAF e se adeque a essa nova realidade. E sendo aprovada a alteração do estatuto, a gente vai, aí sim, para uma segunda assembleia, no turno da tarde, para que então o sócio tenha a oportunidade de apreciar e decidir se aceita ou não a proposta de constituição de uma SAF. A estrutura está pronta para esses 2 momentos, né, Vitor? Porque com certeza, eu tive hoje de manhã com a nossa equipe lá, um abraço a Claudinha, a Felipe e o pessoal da Fonte Nova. Eu tive hoje de manhã a gente montando, enfim, tendo as ideias, fazendo os ajustes necessários em relação à estrutura física, né? Tanto a parte de tecnologia, a parte de pessoal, fazendo o desenho do roteiro, como a pessoa entra, enfim, todos os detalhes Porque necessários. imagino que existe uma imprevisibilidade do que será digital e do que será presencial, né? Porque a gente não tem como saber se o torcedor X vai ou vai votar de casa, né? Mas deixa eu te falar, só... Então, você já tem uma ideia? Eu acho que vai ser... Na verdade, as pessoas têm a oportunidade de ir à Assembleia presencialmente. Mas a votação vai se dar por meio eletrônico. Ou por celular ou por computador. O que nós vamos fazer é disponibilizar pessoal para orientar as pessoas a acessarem o sistema pelo seu celular, ou disponibilizar pessoas para ajudarem os sócios a acessarem por computadores disponibilizados pelo Estarão clube lá na Arena Fonte Nova. Então, todos os meios necessários para garantir que ninguém deixe de votar por desconhecimento técnico, por incompatibilidade, nada disso. Então, o clube se cerca de todos os cuidados para que o acesso seja o mais amplo possível. E aí, respondendo a pergunta, de aptos, né? São 19.502 sócios aptos a participar. Por que a gente tem essa discrepância? Porque para você votar na Assembleia, você tem que ser sócio há pelo menos um ano, estar em dia com as suas obrigações e ter mais de 16 anos. Então, quando você reúne todas essas condições, você chega ao número de 19.502 pessoas aptas a votarem no dia 3. Quase que eu não vou por causa da idade. Beleza, vamos pro intervalo, estouradaço, e a gente volta para a sequência dessa entrevista muito boa com o vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz. Tão boa que eu acabei me passando, mas Samara, minha amiga, ela compreende. Samara Marques, boa noite! Venha com as informações do trânsito, minha amiga. Sociedade. O trânsito em tempo real. Oferecimento. Facimente é da Valobras. Facimente, o cimento da sua obra. Olá, meu amigo. Muito boa noite para você e para todos. Que isso. Vem circular comigo, que eu gosto mesmo de dar essa carona. Principalmente para você, ouvinte, que agora tem pressa, tá voltando para casa. Não quer perder tempo no trânsito. Tem muita gente que tá nessa vibe de não querer perder tempo no trânsito, não. Então, venho distribuindo cartão verde. Temos o trânsito bom nos 2 sentidos da Bonocô, paralela, suburbana também. Não dá nenhum sinal de dificuldade. O trânsito é intenso na Estrada das Barreiras, lá no bairro do Cabula, para o motorista que sai das proximidades da UNEB e vai até a Mata Escura. É um trecho bem curtinho, não vale a pena desviar o seu trajeto, não. Pode correr pro abraço. Curta a emoção do futebol e toda a diversão além dele com Sky pré-pago, que é sem mensalidades e com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem para a Sky. Fico por aqui, uma ótima noite. Valeu, Sam! Leva mal não, tamo junto, amiga. Ela volta amanhã em nossa programação. 7h29, a gente volta já. A resenha preferida do seu rádio. Bate-bola, volta já. Conexão Sociedade. De segunda a sexta, o Conexão Sociedade atualiza as principais notícias do dia. Um jornalismo dinâmico, sério, mas transmitido com leveza. Um espaço para o debate e troca de opiniões. Aqui, a gente concorda até em divergir. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Eu conheço esse chão, minha Bahia querida, onde o trabalho, o cuidado, fez mudar a nossa vida.
Eu conheço seus encantos, sua arte, sua fé, a beleza, a riqueza, a cultura, seu axé. Em cada rosto, grandeza, orgulho no coração, da capital ao interior, das águas do mar ao sertão. Minha Bahia, que cuida de gente que sempre se reinventou. Minha Bahia, de tanta riqueza de um povo trabalhador, que mudou a vida da gente, que mostrou do que é capaz, que tá pronta pra avançar ainda mais. Governo do Estado, Bahia, pronta para avançar ainda mais. Corujão, primeiro supermercado express 24 horas da Bahia, Avenida Luiz Viana 1711, Posto Shell. Oi, meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, e eu tô aqui pra falar que toda noite nós temos um encontro marcado. Tem Fazenda rolando na tela da Record TV, provas eletrizantes, grandes festas, muita, mas muita faísca rolando entre eles. E você já conhece, aqui só os fortes sobrevivem à pressão do confinamento. Segura o chicote que o coice é certo. Toda noite, o bicho pega. É a Fazenda, na tela da Record TV. Esta é a Sociedade. 7h31 na Bahia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Bate bola na Sociedade. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão, de volta com bate-bola pela Rádio Sociedade da Bahia. E hoje como convidado na nossa bancada especial, Vitor Ferraz, vice-presidente do Esporte Clube Bahia. Bancada também com Wilton Matos, Brenner Menezes e Marcos Valença. Vitor, a gente esteve juntos no evento, acho que foi ontem, lá no Olodum. Lá no Olodum. E uma das coisas que o Bahia marcou nos últimos tempos, e conseguiu chegar até a outros locais do mundo, foi justamente as ações afirmativas. O que é que tem nesse contrato com a SAF? Se foi o Grupo City se comprometeu a continuar? Se isso vai passar para a associação, no caso, a partir do momento do acerto da venda da SAF? Como é que ficou mais ou menos esse desenho para o futuro? Porque a gente viu ontem uma ideia muito bacana, até comemorei aqui, o Olodum oficializando a ideia de gravar o hino do Bahia em samba reggae, né? Mais regional do que isso, impossível, né? Então, como é que fica essa situação das ações afirmativas e que o Bahia, há pouco tempo, fez a ação do Dia dos Pais também com... E dentro dessa relação com o Olodum, me perdoe, também um projeto no clube, né? Para que se conscientize essas crianças sobre a questão do preconceito. Mais de 100 garotos que o Bahia tem na base, né? Todos eles tendo as informações para poder... Se a gente juntar a iniciação aí, que são só na iniciação de 8 a 13 anos, são 250 meninos. Caramba! Imagina. Então como é que fica essa situação das ações afirmativas, se isso foi discutido, se há um comprometimento ou se isso vai ser parte da associação a partir de agora? Foi, evidentemente que isso foi objeto de conversa entre nós. Há uma preocupação grande do Grupo City de passar a fazer parte desse contexto de maneira natural, leve e em total sintonia com o que vem sendo feito pelo clube e bem recepcionado pela torcida, pelos sócios, como é o caso das ações afirmativas. É evidente que, em caso de aprovação da SAF e o ingresso do Grupo City como detentor da maior parte das cotas da SAF, o Bahia, a associação, não deixa de existir, é bom que se diga isso. O nosso clube, digamos assim, o nosso CNPJ antigo, a empresa, o Esporte Clube Bahia, vai continuar existindo, seja porque, por um lado, tem um papel importante de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pactuadas com o próprio City. Isso engloba também o Conselho Deliberativo. Integrando, sendo detentor de uma cadeira no Conselho de Administração e uma cadeira do Conselho Fiscal da SAF. Certo. É bom que se diga. Seja porque eles têm... uma compreensão de que é preciso abraçar a nossa torcida e a nossa tradição, né? Então, não à toa, está previsto, por exemplo, contratualmente, a continuidade do programa Dignidade aos Ídolos, sendo essa despesa suportada pela SAF.
porque nós explicamos para eles a importância desse projeto, né? A utilidade social e histórica institucional. Muito importante. E eles abraçaram imediatamente, inclusive com possibilidade, quem sabe, até de ampliação. Só para o torcedor que não sabe, o projeto Dignidade ao Ídolo ajuda financeiramente jogadores. Isso, é uma ajuda que o clube dá a ídolos reconhecidos do clube que estão em situação de vulnerabilidade. Então, há uma comissão do Conselho Deliberativo que avalia e que indica cada ídolo desse pode receber de 1 a 3 salários mínimos. Hoje são 9 ex-atletas e ídolos do clube contemplados com o programa de Dignidade aos Ídolos. Muitas situações são bem complicadas e a gente sabe que esse dinheiro acaba ajudando ali para que esses ídolos possam ter uma reta final de vida, que muitos estão, infelizmente, já na terceira idade, né? Com dignidade. Eu acho que o nome, inclusive, contempla muito o projeto. Vitor, construção rápida aqui de contexto, né? A gente ouviu muitas críticas após a queda para a segunda divisão, mas eu sempre tive um discurso aqui, porque a crítica que eu faço é pontual e sou muito justo, tento ser muito justo, né? A gente sempre tenta, né? Nem sempre consegue, mas quando a gente coloca da seguinte maneira, já coloquei muitas vezes aqui, eu acho que a gestão Belintani e Vitor Ferraz, na minha opinião, é muito mais positiva do que negativa, e isso contempla também o futebol, com o tricampeonato baiano, com a Copa do Nordeste, com 5 anos consecutivos na Série A, com chegada de ídolos que vão ficar para a história, como Gilberto, que atingiu números que vão ficar aí por muito tempo na história. Mas entendo também que houveram erros, claro que, né, senão não teria se caído para a segunda divisão. Claro. Mas acho que no combo geral, volto a dizer, eu vejo muito mais acertos do que erros. A chegada da SAF, né, protagonizada praticamente por uma iniciativa de vocês. A gente só vai ter uma certeza de sucesso daqui a algum tempo, mas assim que a gente tiver essa certeza, é a cereja do bolo de intimamente você e Belintani disseram, olha, a gente passou pelo clube e a gente deixou um legado positivo. Veja, Fabrício, acho que nós temos um combo aí. Primeiro, quis o destino que nós tivéssemos a oportunidade de devolver o Bahia à primeira divisão sem qualquer ajuda de fora, né? Nós, por algumas circunstâncias, talvez esse processo com o City pudesse ter sido concluído antes. Sim. E eles pudessem anteriormente já fazer parte aí do dia a dia do clube. Mas acabou que pela forma como as coisas caminharam, nós fomos muito cuidadosos, assim, nós em momento nenhum nos deixamos apressar nesse processo, pensando no imediato, sabendo que um contrato como esse é algo que muda a vida do clube para sempre. A gente tratou de maneira isolada em relação ao momento do clube. E, no final das contas, nós tivemos a oportunidade de devolver o Bahia à primeira divisão. Então, para nós, foi muito importante isso. O retorno. Porque mostra que você pode errar e você pode ser duramente penalizado por isso, como nós fomos, com todas as circunstâncias externas que acabaram influenciando de maneira decisiva. Aqui também. Decisiva no rebaixamento, mas, como você bem disse, e aqui a gente reconhece, não fossem alguns erros que nós cometemos, mesmo com todos os problemas externos que aconteceram de interferência de arbitragem, etc., talvez a gente tivesse se mantido na Série A. Afinal, chegamos ali naquela reta final, na última rodada, fora inclusive do chegaram a sair na frente do Fortaleza. Do Z4, enfim, mas aconteceu. E nós tivemos a oportunidade de, trabalhando nós mesmos, sozinhos, com a força do da nossa dedicação ali, reverter essa circunstância, fazendo uma Série B que, ainda que não tenha sido ali no final do jeito que a gente esperava, de ponta a ponta nós estivemos dentro do G4. E terminar o ano de 2022 com a possibilidade de uma aprovação de um projeto dessa magnitude, com certeza é algo que nos dá uma tranquilidade. É claro que o projeto vai precisar dar as respostas que todos nós imaginamos que pode dar, e que, se essa for a escolha do torcedor, do sócio do Bahia, esses sócios vão ter essa expectativa. Mas, repito, trazer o que nós estamos trazendo na magnitude do que o nosso projeto contempla, de fato, é algo que é um marco histórico para o nosso clube, e a gente fica orgulhoso de estar à frente desse processo. Essa subida de patamar vai ter a assinatura de vocês, né? Porque se fala, e você pode ficar à vontade para dizer que não foi bem assim, ou se foi assim, ou se foi assado, que a iniciativa e todo esse caminho até para ser ouvidos
for de vocês. É verdade. Quando nós estudamos o tema e entendemos que o caminho da SAF era um caminho que nós, ao menos, deveríamos avaliar por vislumbrar as mudanças que essa nova circunstância vai trazer necessariamente ao futebol brasileiro, nós detectamos no Grupo City o melhor parceiro em potencial. E nós fomos lá e batemos a porta. E a primeira recepção foi, olha, a gente pode conversar, mas é difícil, tá? Tudo bem, mas pelo menos nos escuta. Dá uma olhada aqui. E aí, Guilherme e eu saímos daqui, pegamos um voo, fomos para Manaus. A primeira reunião foi em Manaus, né? E falamos, olha, temos aqui o Bahia. O Bahia é isso, desportivamente, institucionalmente. O trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos é esse, o nosso potencial é esse, nossa torcida é assim. Nós temos um CT de primeiro mundo, um dos melhores do Brasil. Nós temos um clube que tem uma dívida que é um valor considerável, mas perto de outros grandes clubes de futebol brasileiro, é uma dívida controlada. Nós temos um trabalho de governança aqui muito forte, um clube organizado, as informações são confiáveis. De milhões de torcedores. Nós temos auditoria ao longo dos últimos 6, 7 anos que atesta a qualidade do nosso trabalho. Agora, nós temos problemas também, que são esses. Então, com muita verdade, muita sinceridade, nós apresentamos o Bahia. E fomos recebendo feedbacks e tendo solicitações. Olha, me manda tais documentos, em 24 horas a gente mandava. Agora me manda mais tais documentos, em 48 horas a gente Porque mandava. o clube estava organizado para isso. E o pessoal falou, pô, temos que olhar para esse clube nordestino. Porque muito aqui. provavelmente estaria já em conversa também com outras agremiações e não tinha o mesmo retorno. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós ouvimos de uma empresa contratada nesse processo para fazer a due diligence, né? Falando aqui português, claro, para fazer a verificação das informações, ver se o que a gente falava era verdade com os documentos, né? Tem empresas especializadas nisso. Uma das empresas, que é uma empresa imensa nesse mercado, veio para Salvador, sentou com a nossa equipe, passou uma semana aqui, depois de mais de um mês trabalhando remotamente, falaram, a gente vai para aí. A gente falou, vem. Falamos assim, ó, não precisa ficar ninguém da gente não, vamos botar nossa equipe com vocês. Deixamos nossa equipe lado a lado com os caras uma semana, numa sala de reunião no hotel. Depois de uma semana, o responsável pela equipe nos chamou e falou assim, olha, nós já fizemos aqui no clube A, B, C, mas o que nós vimos aqui no Bahia, para nós era inacreditável que um clube de futebol pudesse ter. Porque vocês nos falaram que a dívida do Bahia era X e a dívida do Bahia que nós constatamos é X. Então foi isso que nós ouvimos de uma das maiores empresas do mundo nessa área e que está envolvida nos principais projetos de SAF aí pelo Brasil. Então isso é fruto de um trabalho, né, que muitas vezes é invisível aos olhos do torcedor. Muitas vezes, Vitor, infelizmente. Mas que tem um valor muito grande. E não fosse isso, talvez a gente não tivesse a possibilidade, como eu falei, de optar por um projeto como esse que o City nos oferece hoje. Eu tiraria até o talvez, ficaria completamente inviável se não fosse a organização e o clube está pronto para receber esse projeto, para ter esse tipo de relação com um conglomerado tão importante, com um grupo tão importante, talvez o principal nesse momento do futebol mundial. Eu costumo tocar nesse assunto porque os colegas de bancada sabem que muitas vezes me incomodam algumas frases e que possivelmente muitas vezes vocês podem se blindar desse tipo de frase, pode não chegar, mas aqui que o torcedor fala à vontade no WhatsApp, chegam que ainda bem que o Grupo City vai chegar, que a gente se livra dessa gestão. Sendo que uma coisa está intrínseca hoje, o Grupo City só está chegando por conta dessa gestão. E uma coisa que a gente tem que falar para o torcedor muito claramente é que não vote eventualmente pela SAF por querer se livrar de Guilherme Belintani e Vitor Ferraz, porque isso vocês podem fazer em dezembro de 2023, que é quando termina o nosso mandato. É absolutamente legítimo que o torcedor queira nos ver longe do Bahia. Nós, quando nos submetemos a um processo como esse, sabemos que estamos sujeitos a esse tipo de julgamento. E a gente aceita isso com muita humildade. Mas se esse for o seu raciocínio balizador para a sua decisão, repense. Repense. E faça uma análise por outro viés. Porque para resolver Guilherme e Vitor, tem a possibilidade do voto da democracia, né? Então, a análise tem que ser muito mais ampla do que essa. Muito mais ampla. Ainda que você queira nos ver longe do clube. Mas não pense só nisso. Pense no projeto como um todo.
e tome a decisão da maneira mais consciente possível. Perfeito, né? E quando, né, e eu estou muito otimista